Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Grace Kelly, Escola João Paulo II. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo de Geografia do 8º ano. Perfil etário da população mundial. Nesse conteúdo a gente vai falar sobre pirâmide etária, certo? As pirâmides etárias são gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma, separada por gênero. Pode ser representada pelas faixas etárias de jovens, de 0 a 19 anos, na base, adultos de 20 a 59, na área central, e idosos acima de 60 no topo. Lembra que eu falei para vocês que a pirâmide etária tem a base, tem a parte central e tem o topo. A gente, com o decorrer dessa aula, a gente vai ver cada uma dessa diferença. O formato piramidal, qual classifica o nome desse gráfico, surge quando há mais população jovem do que adulta e idosa, formando uma estrutura de pirâmide, com a base mais larga que se estreita até chegar ao topo, mostrando que o número de população entre adultos e idosos diminui em comparação ao número de jovens. Esse nome pirâmide é porque ela se parece mesmo com a pirâmide, tá? Ela fica nessa forminha aqui de pirâmide. A base, o meio e a pontinha, tá? Ok? Então tá aqui, ó. Distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade. Essa é a pirâmide do Brasil, tá certo? Ou seja, é um país subdesenvolvido, que a gente pode considerar, como eu já falei para vocês, um país em transição. Houve o quê? Um controle de natalidade, tá? Houve. E aqui, ó, quantidade de jovens, quantidade de adultos e lá em cima quantidade de idosos, certo? Então, por isso que a gente chama pirâmide, porque olhando assim a gente olha, né, tem o formato de uma pirâmide etária, que quer dizer a distribuição da população, seja de qualquer país. O formato vai ser parecido com a pirâmide. Com o passar do tempo, muitos países acabaram modificando a estrutura de suas pirâmides etárias, uma vez que há uma redução das taxas de natalidade presentes nos países mais desenvolvidos economicamente. Lembra que eu falei também que na pirâmide etária, quando a base dela ela é estreita, isso quer dizer o quê? Que o país é desenvolvido economicamente. Os casais estão tendo menos filhos e o mercado de trabalho, ou seja, jovens e adultos, é bem largo. E também tem países que, como eu posso dizer, como o Japão, que o topo também é largo, que o Japão é considerado um país velho, ou seja, na pirâmide dele é uma pirâmide invertida. Ao invés da base ser larga, o que é largo é o topo. Tá aqui alguns exemplos de pirâmide. Essa aqui, vamos dizer que é de um país subdesenvolvido, ou seja, nascendo muita criança, tá? E poucos idosos, ok? Aqui é de um país desenvolvido, certo? Tem o controle da natalidade, tem muita gente no mercado de trabalho e tem poucos idosos. E aqui é um país que eu posso dizer futuramente, aqui está em 2060, mas hoje se apresenta assim o Japão. Estão nascendo poucas crianças, tem muitos, ó, bem igual a quantidade de nascimentos, de jovens, de adultos e de idosos é maior, porque lá tem muitos idosos. Futuramente, né, isso é uma projeção futura, a maioria dos casais vão querer o quê? Ter um ou dois filhos. Por isso que essa base está sendo estreita. Olha aqui a diferença. Aqui na década de 80, eram muitos casais, muitos filhos. Aqui 2000 e aqui 2060, certo? Nos países menos desenvolvidos economicamente, não há mudança significativa na estrutura da pirâmide, mantendo a base como mais larga da pirâmide devido às altas taxas de natalidade. Esse tipo de pirâmide é conhecida como pirâmide jovem, tá? Que é o caso do Brasil. Mas, professora, a senhora disse que ele está em transição? Sim, ele está saindo da jovem para uma pirâmide adulta, certo?
Países com a situação econômica analisada em desenvolvimento têm tendências de mudanças transitórias em suas pirâmides, em que há um aumento da população jovem em direção da adulta, promovendo essa faixa um aumento nos próximos anos. Esse tipo de pirâmide é conhecida como pirâmide adulta, foi o que eu acabei de falar. É o caso do Brasil. Ele está saindo da jovem para adulta. Há pirâmides chamadas de pirâmide rejuvenescida, onde há um aumento recente das das primeiras idades na faixa jovem, com a idosa em maior quantidade, que é presente nos países mais desenvolvidos economicamente, que também eu falei. O país considerado velho, né, ou economicamente desenvolvido, ele vai ter o quê? Mais idosos. Por quê? A maioria dos casais não querem ter filhos, já tem um bom emprego, já tem um bom estudo. Então eles querem só o quê? Desenvolver, ok? Contudo, é possível analisar a situação econômica, qualidade de vida e expectativa de vida dos países com a verificação das pirâmides etárias. Uma vez que, em países mais desenvolvidos economicamente, com maiores qualidades de vida e, consequentemente, maiores expectativas de vida, há uma base reduzida e as faixas adultas e idosas em expansão. Claro, se é um país desenvolvido, melhores condições de vida, saúde, educação, moradia, infraestrutura. Então a tendência é o quê? As pessoas viverem mais. Se é um país subdesenvolvido, é considerado um país pobre, não vai ter saúde para todos, não vai ter educação para todos e a qualidade de vida praticamente ela vai baixar. Ou seja, nasce muito, mas também morre muito. Já nos desenvolvidos não. Vai nascendo e eles vão se desenvolvendo, vão melhorando a cada dia. Países em desenvolvimento possuem uma faixa de transição entre jovens e adultos mais expandida, demonstrando um crescimento menor da qualidade de vida e da expectativa de vida. Foi o que eu acabei de falar. Os países em desenvolvimento, né, continua a base larga, mas aí, por mais que eles controlem a natalidade, eles vão o quê? Tendo dificuldade na expectativa de vida. Porque é mais difícil quando é um país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido ter uma boa qualidade de vida para a população, chegar a uma população idosa saudável. Outro fator que é presente nas pirâmides etárias é a predominância das mulheres sobre os homens, pois, além de ser maioria da população mundial, sua expectativa de vida é sempre maior, demonstrando que as mulheres têm maior longevidade. Porém, em muitos países ainda há preconceito, que colocam as mulheres em qualidades de vida inferiores à dos homens. Gente, mulheres andam mais em médicos, mulheres se preocupam mais com a saúde. Dificilmente um homem vai ao médico. E quando vai, é assim, brigando mesmo, tá? Então, por isso que tem mais mulheres no mundo. No trânsito, tem mais homens. Quem vai para a guerra são os homens. Então, é por isso. Podem nascer mais homens, também podem morrer mais homens. E as mulheres, tem mais mulheres no mundo, por quê? Porque as mulheres, elas estão sempre preocupadas com a saúde. Elas são o quê? Elas se previnem, elas são mais, posso até dizer, elas temem, né? O homem não, ele é mais ousado, tá certo? Então tá aí nossa aulinha sobre pirâmide etária. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.